A primeira coisa que o tenente me falou foi uma brutal e ligeira descrição da minha realidade. Você não é mais um ser humano. Se você quiser sobreviver aqui, é melhor desistir da ideia de quem é um ser humano. Ele me atribuiu o número 832. Foi assim que a minha sentença de 13 anos começou. Os dolorosos meses de interrogatório foram apenas um prelúdio da minha miséria. A partir daquele momento, eu era considerada menos que um humano. Eu era um animal sem cauda. Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Como vocês viram, hoje eu quero falar sobre este livro aqui, Os Olhos dos Animais Sem Cauda, né? Na própria descrição dele já fala as memórias de uma mulher norte-coreana na prisão. E eu li esse livro em maio, 2 meses atrás, e ele me marcou muito, 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 tipo, muito, muito mesmo. Esse livro, ele é muito forte. Ele é muito pesado, ele é muito descritivo, ele é muito explícito. Enfim, hoje eu quero comentar sobre este livro porque eu oro pela Coreia do Norte desde 2016 e eu me lembrei que antes de eu conhecer a Coreia do Sul, em 2018, eu já orava pela Coreia do Norte. E ultimamente eu tenho intensificado as minhas orações pela Coreia do Norte. Bom, eu quero deixar claro também que este vídeo não é sobre religião e não é sobre política, é sobre o que está escrito neste livro aqui, ou seja, é uma mera realidade. E antes de entrar na história em si, eu quero falar um pouquinho sobre o livro mesmo, né? Ele é um livro que ele parece um diário, assim. A Isun, que foi a que escreveu esse livro, ela fala muito as datas, ela deixa muito explícito as datas, e eu acho incrível ela conseguir lembrar todas as datas, assim, das coisas que aconteceram. E é um livro bem simples, a escrita dele não é uma escrita bem uau. Esse livro, eu acho que é a única edição que existe em português, então ele não é muito bem revisado, tem erros, mas enfim, isso não impede você de ler o livro e entender a história, né, de pegar a essência do livro em si, né. Apesar do livro falar, assim, aqui atrás na descrição dele, aqui atrás você vê falando sobre Deus e tal, e no final do livro ela fala bastante também, é uma parte muito interessante de ler o último capítulo, é muito forte, mas apesar de falar muito sobre Deus, é algo que, assim, eu esperava. Uma expectativa minha que ela contasse como ela se converteu, mas ela não conta. Eu recomendo que você leia esse livro. Se você tem problemas com violência, essas coisas, não leia, porque ele é muito explícito. Tipo, ele é muito explícito mesmo, sabe? E eu talvez comente alguma coisa mais à frente sobre isso. Comentando agora sobre o nome do livro, que é Os Olhos dos Animais Sem Cauda, eu li um trecho para vocês de quando ela é declarada um animal sem cauda, né? Bem no comecinho, ela começa falando, na introdução do livro, ela começa falando sobre os animais sem caudas, porque tipo assim, a introdução do livro é um resumo do livro, mas que você tem que ler o livro para você entender. Entendeu? Fez sentido? Não sei, mas é isso aí. Então vamos falar sobre a autora do livro, a Lee Sun-oh. Ela deixa muito explícito ao decorrer do livro que ela era uma mulher que tinha muito dinheiro. Ela nasceu numa família rica, numa família que tinha bens, numa família de classe alta, comparando com as outras pessoas que vivem na Coreia do Norte. Ela deixa isso explícito, ela não esconde que ela era uma pessoa que tinha muito dinheiro, ela tinha uma casa grande, ela tinha joias, ela tinha eletrodomésticos, ela tinha muitas roupas, então ela deixa isso bem explícito, ela não esconde o fato de que ela era rica, que ela tinha uma vida, tipo, muito, muito boa mesmo. Só que em um determinado dia da vida dela, eu não lembro quantos anos ela tinha, mas ela tinha em mais de seus 30 anos, se eu não me engano. Ela estava trabalhando quando os oficiais da polícia chegam e dizem para ela entrar no carro, porque ela precisava pegar o trem para ir para Pyongyang. Então ela vai contando como são os interrogatórios dela, eu não vou dar spoilers, e ela conta toda a trajetória dela, passando de uma prisão para outra prisão, indo para lá e para cá, e muita violência, tipo, muita violência mesmo, muito sofrimento. Ela não descreve só tudo
tudo que ela passou dentro das prisões, os interrogatórios. Ela também conta histórias de outros prisioneiros, o que eu acho muito incrível, gente. Ela conta outras histórias e a gente pode ver o quão humana ela foi quando ela estava dentro da prisão, porque ela não se importa de falar só sobre o sofrimento dela. Ela fala também sobre as outras pessoas, sobre as mulheres, sobre os homens. Ela sai da prisão após 6 anos de cumprir a sua pena. Depois de 6 anos de muito sofrimento, ela sai, ela é libertada como prisioneira modelo. E nem o diretor da prisão que ela tava não entende o porquê ela é libertada. Depois que ela é libertada, passa um tempo, ela reencontra o filho dela e eles fogem para a China, passa um tempo, depois eles vão para a Coreia do Sul e por isso hoje nós temos este livro. Então, ela conta, né, que ela foi levada para interrogatório. Eu vou mostrar para vocês agora uma imagem, um desenho que tem 2 desenhos no livro inteiro, que é quando ela vai, quando os policiais eles levam ela, que é este daqui, que ela vai pro trem. Este daqui, que é ela pendurada. Esse foi o interrogatório dela, gente, sofrimento. Ela apanhou pra caramba, isso só no interrogatório, gente. É surreal o nível de agressão, o nível de violência desse livro, tipo, é surreal. Algumas pessoas que leram, dos meus amigos, eles falaram que eles choraram. Tipo assim, eu não chorei, mas sabe um sentimento ruim, um peso. Ela vai descrevendo as coisas que as pessoas sofrem lá na prisão, a violência. Gente, tem descrições nesse livro que são nojentas. Algo que eu descobri nesse livro que eu não sabia era que lá na Coreia do Norte eles não chamam Deus de Deus, eles chamam Deus de céu. Então ela fala sobre as mulheres cristãs que estavam na prisão onde ela está, e eu quero ler o que ela escreveu aqui para vocês. Por volta de 92, havia 100 ou 120 crentes. Ao invés de negarem sua fé, elas trabalhavam duro, em silêncio e pacientemente. Muitas vezes eram chutadas e espancadas pelos oficiais, sendo forçadas a negar sua fé, mas nenhuma delas negava. Todas mantinham a fé. Eu as odiava por acreditarem no céu que eu mesma não podia nem sequer ver. Como elas morriam por causa de outros, o que existia no céu de tão precioso que custava a vida? Ela fala que as mulheres cristãs que estavam na prisão, elas recebiam os piores trabalhos, elas não podiam levantar a cabeça e elas não podiam falar. As palavras dela são de indignação. Ela fala como que essas pessoas podem crer em algo que não existe, como que elas podem crer nisso, como que elas podem crer em algo que faz elas sofrerem. E eu acho incrível, assim, como Deus é bom com essas pessoas, como Ele protege, como Ele dá fé para essas pessoas e como Deus foi muito misericordioso com ela, porque ela saiu da prisão e quase ninguém sai. A maioria passa muito tempo lá ou acaba falecendo lá. Esse livro abriu muito os meus olhos para muita coisa que ela fala aqui, muita coisa que ela descreve sobre o país mesmo, né? Sobre, sabe, tudo ali. De todas essas coisas que eu falei pra vocês, você vê que as pessoas são literalmente reduzidas a nada. E a gente vê que a história, ela se repete, né? Quando eu vi essa parte do número, eu me lembrei muito do Holocausto, que as pessoas também recebiam um número, né? Por isso, a história se repete, né? A gente vê essas descrições e, cara, fica aí a indignação contra essas coisas, né? Foi isso, foi esse vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Como eu disse, se você quiser comprar esse livro, eu vou deixar as informações na descrição desse vídeo. E é isso, eu queria trazer essa resenha porque isso me marcou de verdade. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!